Durante nossa série, já falamos sobre as críticas que muitos educadores levantaram contra as aulas expositivas. Muitos desses educadores acreditam que essa é apenas uma forma de passar conhecimento aos alunos sem que eles tenham a chance de realmente pensar a respeito do tema. No episódio de hoje, nós vamos investigar as vantagens e desvantagens do ensino direto e falaremos também sobre outras formas de aprendizado. Lembrando que essa série, Pedagogia do Fracasso, é baseada no livro de mesmo nome escritos pelos pesquisadores Henrique Simplício e Vitor Haas. E se você quiser saber mais sobre o livro, é só clicar no link que está aí na descrição. Nós já estamos acostumados com aquele formato clássico de aula, que é um tipo de instrução direta, a chamada aula expositiva, e por isso acaba sendo fácil defini-la. Por isso, vamos inicialmente falar sobre outras formas de aprendizado que são propostas pelo pesquisador Michael Tomasello. A primeira forma que vamos falar a respeito é a chamada imitação. O próprio nome já revela bastante do que ela se trata. Consiste basicamente na tentativa de tomar alguém como modelo e tentar reproduzir os comportamentos daquele indivíduo. Por isso nós dizemos que o fluxo da intenção vai do observador para o modelo. É claro que esse tipo de aprendizagem não vai ser utilizada para coisas muito complexas, com a expectativa de que a compreensão aconteça de forma imediata. Por exemplo, se você for um leigo assistindo um músico tocando o seu instrumento, você não vai conseguir, com a mera observação, reproduzir tudo que o profissional está fazendo. Mas se você for um músico, você pode sim ter bons insights assistindo a outros instrumentistas. Ou seja, o aprendiz deve ter um certo crivo para selecionar o que ele deve imitar ou não, para depois disso se engajar na tentativa de imitar. E para fazermos isso de uma forma eficaz, nós precisamos de uma habilidade conhecida como teoria da mente, que consiste basicamente na capacidade de interpretar as intenções de outras pessoas. Nós usamos constantemente a teoria da mente no nosso dia a dia. Pense, por exemplo, você escolheu um filme de ação para assistir com um amigo, mas durante o filme ele parece distraído, tá mexendo no celular o tempo todo, levanta para pegar uma Coca-Cola, nem pede para pausar. Você deduz que ele não tá gostando muito do filme. E da próxima vez que você for decidir o que vai assistir com ele, você vai tentar pensar no outro gênero que talvez o agrade mais. O que aconteceu nesse caso foi que você interpretou as ações dele como sendo sinais de que ele não estava interessado. E você só conseguiu fazer isso por causa da sua teoria da mente. Um experimento clássico para verificar a teoria da mente em crianças é o seguinte. Imagine uma menina chamada Sally. E ela tem uma boneca que sempre guarda num cesto. Um dia, a irmã de Sally, Ana, troca a boneca de lugar. Ela tira ela do cesto e coloca numa caixa, sem que a Sally presenciasse isso acontecendo. Quando a Sally voltar para brincar com a boneca, onde será que ela vai procurar? No cesto ou na caixa? Para respondermos corretamente a esse experimento, nós temos que nos colocar no lugar da Sally. Identificar que, se ela deixou a boneca no cesto, ela vai procurar no cesto, uma vez que ela não sabe que o local foi alterado pela Ana. Mas esse é um raciocínio que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Crianças de até 6 anos acreditam que é óbvio que a Sally vai procurar a boneca na caixa. Afinal, é onde a boneca está. Crianças até essa idade não conseguem fazer essa diferenciação entre o que ela própria sabe e o que as outras pessoas sabem. Voltando ao método de ensino por imitação, a pessoa que imita tem que saber avaliar bem as intenções e os motivos de cada comportamento do modelo. Do contrário, ela pode fazer coisas desnecessárias ou deixar de fazer algo essencial. Um outro tipo de aprendizado é quando usamos a forma colaborativa. Esse tipo de aprendizado acontece quando 2 ou mais estudantes se engajam numa mesma atividade para descobrirem e aprenderem juntos. Quem opta por esse tipo de ensino espera que, terminada a atividade proposta, os alunos consigam dissertar sobre o assunto ou consigam mostrar as novas habilidades adquiridas. É um tipo de aprendizado bem interessante, que exige habilidades sociais para que funcione direito. Mas ele tem um porém. A aprendizagem só vai ser efetiva se todos os indivíduos se engajarem da mesma forma. Não adianta que, no final, só um deles realmente tenha adquirido conhecimento, enquanto o outro ficou lá só enrolando e sendo um quebra-galho por alguns momentos. O que é ainda menos pior do que se ele fosse alguém atrapalhando o processo. Aliás, todo mundo que já fez trabalho em grupo na época do colégio sabe muito bem do que eu estou falando. Sempre vai ter um coleguinha que está só acompanhando, que se aproveita da dedicação dos outros e faz o mínimo possível. Se você fez trabalhos em grupos
e não encontrou ninguém desse jeito, provavelmente você era essa pessoa. O outro lado negativo desse tipo de aprendizado é que, por ele não ser exatamente estruturado, as crianças que mais se beneficiam dele são as que já têm um bom repertório sobre os fatos, que têm as melhores habilidades cognitivas. Ou seja, é um método que pode ser mais difícil para alguns alunos do que para outros. Mas dando prosseguimento aos tipos de aprendizagem, o último que falamos aqui é justamente o mais conhecido, o ensino instrucional. Ele consiste basicamente na transmissão do saber do tutor para o aprendiz. E ele pode acontecer tanto na forma de aulas, como em textos, exemplos práticos e por aí vai. O tutor, na verdade, não é só alguém que sabe algo, mas alguém que guia os alunos por um caminho mais fácil, mais adequado, para eles compreenderem o assunto. Bom, pelo menos é isso que tinha que acontecer, né? E aí que mora o maior desafio desse tipo de ensino. Quem tem que ter boas habilidades de teoria da mente são os professores. Afinal, eles precisam se colocar no lugar dos alunos para imaginar quais seriam os conteúdos mais básicos, de forma que eles sejam abordados antes de que surjam os assuntos mais complexos. Eles precisam também observar a recepção do conteúdo pelos aprendizes, criar melhor maneiras de manejar a instrução. Tem até uma piada que a gente costuma ouvir na faculdade, é que existe aquele típico professor que tem 3 doutorados, 4 pós-doutorados, ganhou o prêmio Nobel, foi na Lua 2 vezes, mas não consegue dar uma aula boa. O professor tem que saber que, apesar da matéria ser óbvia para ele, não é da mesma forma para os alunos. Sem levar isso em consideração, eles correm o risco de sobrecarregar os estudantes. A grande vantagem do método expositivo é justamente o fato de o professor poder facilitar o caminho e minimizar os erros. E por isso ele já foi demonstrado como sendo altamente eficaz em várias pesquisas. Aliás, nós já falamos aqui sobre alguns profissionais que valorizam o erro por acreditar que aquele seria o jeito pessoal de o aluno fazer as coisas. Mas infelizmente essa é a receita para um aprendizado ineficaz, já que depois que o erro é automatizado, fica muito mais difícil ensinar o certo. Por exemplo, a norma culta da língua. Não é incomum que estudiosos questionem a importância de cobrá-la, mas infelizmente, se a norma culta não for ensinada desde cedo, os estudantes terão muito mais dificuldade quando tiverem que escrever uma redação no vestibular, escrever um artigo para uma revista, ou até mesmo interpretar uma lei, que poderia ficar ambígua se ele não entendesse de regência verbal. Outro ponto importante é o seguinte: quando eu comento aqui sobre a eficácia da instrução direta, da aula expositiva, eu não estou realmente questionando a validade das outras. Quem estuda a vida toda vai alternar os estudos entre imitar, colaborar, aprender por instrução, e por isso que é essencial saber as diversas vantagens e desvantagens de cada método de ensino. Porque ao levar tudo isso em consideração, vai permitir que o professor saiba quais as vantagens e desvantagens de cada um de acordo com os alunos que ele tem, de acordo com o momento, de acordo com o contexto, enfim. E você? Qual que é o jeito que você mais gosta de dar aula? Qual que é o jeito que você mais gosta de estudar? Qual que você vê melhor resultado? Se é professor, compartilhe a sua experiência com a gente, deixe aí seu comentário e, se tiver qualquer sugestão para novas séries de neurociência aqui no canal, já deixe seu comentário e até a próxima.